E o clássico das histórias de quadrinhos de David Gibbons e Watchmen acabou de ganhar mais uma adaptação, dessa vez em animação, dividida em duas partes. Nesse vídeo eu vou fazer uma resenha, uma análise e vou dar minha opinião sobre a primeira parte, que lançou no dia 13 de agosto. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo, também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Já deixa aquele like no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? E parece que a DC não vai deixar a história de Watchmen descansar assim tão cedo não, para desespero do Alan Moore. Ou não, né? Não sei se ele está ligando mais depois de tantas adaptações de suas obras. Watchmen já foi adaptado para os cinemas, ganhou uma série de TV, foram lançados quadrinhos que antecedem a história de Watchmen, que continuam a história, crossovers com outros personagens da DC, e até uma versão animada da própria HQ, chamada de Motion Comics. E agora essa nova adaptação. Há quem diga que essas adaptações são importantes para que dessa maneira a história de Watchmen alcance outros públicos. Pessoas que não se interessam por histórias em quadrinhos ou que não iam ler de qualquer maneira. Quanto a isso eu não tenho muito o que dizer, eu acho interessante que pessoas tenham acesso a essa obra. Meus sentimentos são dúbios em relação a essas adaptações e principalmente as HQs que antecedem e que continuam essa história. Eu confesso que eu tentei ler alguma delas, mas não me interessei não. Mas ao mesmo tempo eu gostei bastante da série do Damon Lindelof. São 9 episódios muito bons. Dito isso, vamos falar da animação. Até agora, pelo menos na primeira parte, esta é a adaptação mais fiel de Watchmen. É tão fiel que parece que foi o próprio Alan Moore que fez a adaptação desse roteiro para a animação, com algumas alterações. Roteiro esse que teve supervisão do David Gibbons. Aliás, ele também fez a supervisão dos designs dos personagens aqui. O que é interessante que, de certa forma, apesar do 3D, faz lembrar bastante o HQ original, que o filme utilizou o HQ original como storyboard para fazer essa adaptação. Acho que faltou uma certa ousadia para criar novos ângulos e novas perspectivas dos personagens. Dito isso, existe uma exceção, que é toda a história da origem do Dr. Manhattan, que para mim é o ponto mais alto dessa primeira parte, tanto pela atuação do ator e de todo o conceito de como o Dr. Manhattan observa o tempo. Funcionou muito e prende bastante a atenção do espectador. A atuação do elenco está muito boa aqui. Kate Sackhoff como espectral está muito boa aqui. A atriz consegue passar toda a ambiguidade da personagem e toda a complexidade de uma mulher que está apaixonada por um ser como o Dr. Manhattan, precisa de sua atenção e de seu carinho e ao mesmo tempo consegue compreender que aquele ser não entende mais as capacidades e sentimentos humanos. Matthew Rhys também está muito bem como o Coruja, o Dan. Consegue passar toda a angústia e a tristeza de um passado que ficou para trás e que ele sente bastante saudade como Coruja. Rick Wassman também está ótimo como comediante. Sua voz está imposta e ele também consegue passar a moral ambígua do personagem. Titus Wheeler, que é um ator que eu gosto bastante, faz a voz do Rorschach aqui. Eu confesso que ele como Rorschach eu não gostei muito não. A voz rasgada que ele fez pareceu um pouco exagerado e para mim é um dos pontos fracos dessa adaptação. Hello, Daniel. Rorschach? Got hungry waiting. Help myself to some beans. Hope you don't mind. Agora não sei se é culpa dele ou da direção ele atuar dessa maneira. Em contraponto, o destaque vai para a dublagem do Dr. Manhattan, que é feito por Marcos Severis. Ele conseguiu captar bem o vazio que o personagem sente e o distanciamento emocional em relação à humanidade. The photograph is in my hand. It is the photograph of a man and a woman. Aliás, esse ator, o Michael, ele já tinha feito um personagem de certa forma semelhante, que é o Observador em Fringe. Personagem esse que também tem um certo distanciamento das emoções humanas. Agora falando da trilha sonora, ela é tímida, não chama muito atenção. Pelo menos nessa primeira parte não teve nenhum momento de destaque que a gente observasse aquela trilha sonora como personagem, algo que fosse realmente essencial. Se você tirasse essa trilha sonora e colocasse uma outra genérica e parecida, teríamos o mesmo resultado. Eu acho que para uma adaptação de Watchmen, a produção poderia ter sido mais criteriosa nessa parte da trilha sonora. Já os efeitos sonoros dessa adaptação são excelentes. Você consegue ouvir cada passo dos personagens, o som, por exemplo, de quando o Dr. Manhattan se teletransporta ou teletransporta alguém. O som de estática que isso faz é bem interessante e amplia bastante a experiência de estar assistindo esse episódio. Então, assista com fone de ouvido. Já que eu estou falando dessa parte mais técnica da animação, vamos falar sobre ela em si. Esta é uma adaptação em animação no formato 3D, que tenta emular os traços dos personagens da HQ original do David Gibbons, e até consegue, mas acho que é exatamente esse detalhe que pra mim causou um certo distanciamento e até mesmo um certo estranhamento. Parece um jogo de videogame, principalmente aqueles jogos da Telltale, como é o caso, por exemplo, de The Walking Dead.
Existe um brilho estranho no cabelo de alguns personagens, principalmente no da mãe da Spectral, que me tirou um pouco ali da imersão do filme. Ainda assim, esse estranhamento ele é mais inicial. Depois de um tempo, a gente acaba se acostumando com o estilo 3D do filme. Estilo esse que a DC já vem utilizando há algum tempo. Eu confesso que eu preferiria muito mais ver os traços do David Gibbons sendo adaptados numa adaptação 2D, com as cores utilizadas na HQ original. Mas um ponto alto dessa adaptação e que também tem no original são os detalhes, o design de produção como um todo, pichação na parede, o sorriso do comediante escondidos em lata de lixo, guarda-chuvas, todo o universo da HQ está muito bem transposto aqui para essa animação, então vale a pena você assistir mais de uma vez, assistir pausando para pegar todos os detalhes. Ainda é difícil dizer se essa seria a adaptação definitiva de Watchmen, a adaptação mais fiel, afinal de contas só temos a primeira parte. A segunda está prevista para o ano que vem, 2025, mas ainda não existe uma data oficial, né? Espero que não seja só em agosto de 2025. Afinal de contas, o filme já está pronto, tanto que aparece um trailer da segunda parte no final do filme. Então eu digo que apesar do estranhamento inicial do começo com a animação em 3D e a falta de ousadia da produção em explorar alguns ângulos diferentes ou até mesmo alguns diálogos para ampliar essa história, eu gostei bastante como as coisas foram conduzidas aqui. Diferente do filme, por exemplo, essa adaptação ela não cria heróis. Ela mostra os personagens exatamente como eles são. Pessoas em meia idade, vestindo seus figurinos e como isso fica completamente ridículo e estranho. O Rorschach, por exemplo, aqui ele tem mais destaque para a moral ambígua dele. Ele não é tido como um herói, um grande salvador e justiceiro. Inclusive é mostrado como as pessoas têm medo dele, mas ao mesmo tempo não respeitam muito ele não. Falando do seu cheiro e de ele andando com a sua máscara esquisita para lá e para cá. Eu não lembro disso ser mencionado no filme. Um dos pontos altos dessa adaptação foi como o conto do Cargueiro Negro foi incluso aqui nessa versão. Essa história sendo contada também através da história em quadrinhos, fazendo paralelo direto com a história principal, é muito boa e a sensação foi a mesma de quando eu li a HQ. Como era de se esperar, os textos extras entre os capítulos de Watchmen estão de fora aqui. Porém, as informações contidas nesses textos estão espalhadas nessa primeira parte como um todo, através de jornais, telejornais, televisão, até mesmo uma leitura dramática no rádio. Eu gostei como esses extras foram adaptados aqui, apesar de não ser o recurso mais criativo do mundo, ele funciona. Os extras eles contêm informações essenciais para entender aquele universo criado em Watchmen como um todo. Então eu acredito que para adaptar ele de uma maneira fielmente, como por exemplo a biografia do primeiro Coruja, e como isso seria adaptado, essa animação deveria ser uma série ali, com seus 12 episódios, ou fazer, por exemplo, o que nem a série de TV fez, que criou a Pitchpedia, onde depois de cada episódio existia um site com informações extras sobre o universo da série. Se você então estiver procurando uma adaptação, uma abordagem mais fiel às histórias originais, essa primeira parte da adaptação faz um bom trabalho. E você, assistiu essa adaptação? O que achou? Gostou? Não gostou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre esse filme por aqui. Beleza? E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E não esqueça também de deixar o like, pois isso ajuda bastante o canal a crescer e o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Esse aqui de cima é sobre uma história da DC nunca lançada do Alan Moore. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.